de nós não conhece alguém, ou às vezes é a gente mesmo, que tem aquele pensamento mega negativo, né? Aquela pessoa, assim, que você chega perto, parece que já vem uma nuvem meio negra, assim, junto, né? Tudo é pesado, tudo é difícil, nada vai dar certo. Eu brinco que é aquela pessoa que vive jogando balde de água fria nos outros, porque de repente você chega mega feliz e diz, e aí, oi, bom dia. E a pessoa diz, vai indo, né? Nossa. Eu costumo mexer com os meus pacientes que eu digo assim, ó, se não for para a tua terapeuta ou para alguém que te ama muito, nunca responda um tudo bem dizendo, tá indo, porque não é essa a resposta que a gente quer, e é chato, não tem jeito. Você pergunta porque você está sendo gentil, educada, sei lá, né? Mas aí com essas pequenas falas a gente já começa a reparar um pouquinho de como é que tá o padrão de pensamento aí das pessoas. Itapetininga, que legal! Só de pensar nessa pessoa já me dá até cansaço, a Mayara tá falando. É verdade, né, Mayara? Boa noite, linda, Edneide Severo. Boa noite, Edneide. Que delícia que você está lá no YouTube comigo. Obrigada, tá? Seja bem-vinda. E aí, Mayara, tô contigo, né? Dá um negócio ruim, assim. Só que o que é a problemática? Muitos de nós têm esses comportamentos e não se dá conta que tem esses comportamentos. Tem muita gente que está bem trabalhada dentro de um padrão negativo e não se deu conta. Por isso que é importante a gente compartilhar a live, viu? Para a pessoa começar a se ligar aí nessa questão. Mas então, falando dessa coisa forte do pensamento negativo, o que é o pensamento negativo? Todos nós temos, e eu já em seguida vou explicar um pouquinho de onde vem, como acontece. Então, a nossa sequência da live hoje é, primeiro a gente traz aqui informações gerais, depois disso a gente vai passar para onde é que vem esse negócio de pensamento negativo, que todos nós temos lá um pezinho no pensamento negativo. Depois disso, a gente vai falar dos prejuízos e a gente fecha a live falando de alguns passos, acho que tem mais de 10 passos ali, para a gente começar a ter tomadas de consciência e trazer algumas ações coerentes para a gente, de fato, superar aí um pouco desses pensamentos negativos que nos detonam ao longo da nossa vida. É muito angustiante, é muito limitante. Quando você está com o teu pensamento todo trabalhado no negativo, parece que nunca tem jeito. Eu recebo muitos pacientes assim, Fran, eu já tentei de tudo, e a sensação que eu tenho é que não tem jeito. Então, é a gente agora começar a se trabalhar na coisa do tem jeito sim, tem solução sim, e a gente vai sair dessa live hoje sabendo como fazer. Então, bora lá, vamos começar? O que a gente vai começar falando? Vamos falar de padrão de pensamento. Então, para a gente começar a entender, quem já me acompanhou nas lives aqui já me ouviu falar disso. Nós temos padrões de pensamento, todos nós. Alguns de nós, padrão de pensamento mais positivo, outros, um padrão de pensamento um pouquinho mais negativo. Alguns números, vamos falar de números, Harvard traz uma pesquisa que diz que 70% das pessoas, é muita gente, está mais dentro de um padrão negativo de pensamento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem um montão de gente aí achando um problema para cada solução. Eu costumo brincar que a pessoa otimista, ela vê solução para tudo, e o pessimista, ele acha problema em tudo, ou seja, ele vê um problema para cada solução. Ele está sempre nas objeções, ele está sempre na dificuldade, ele está sempre no vitimismo, né? E tudo isso acontece com a grande maioria de nós. É só você parar para pensar aí ao teu redor, pensa no teu trabalho, nas pessoas que você convive, quantas estão sorridentes, animadas, felizes, chegam dando bom dia para todo mundo, né? No geral, as pessoas estão mais assim na bad, mais no desânimo, né? Aquela coisa meio do cansaço, aquela coisa meio apagada, eu brinco que é meio preto e branco, né? Ó, a Cris está falando que ela infelizmente está nesse momento. Oi, Pamela, seja bem-vinda. Gisiel, seja bem-vindo. Fran, Cris, está meio nesse momento. Cris, bora, vamos sair dele, né? Que ninguém merece, né? A vida é tão curtinha para a gente passar assim tanto tempo nessa sensação ruim, nessa sensação angustiante. Ressaltando que em alguns momentos a gente não vai estar legal. E tá tudo bem, tá? A gente vai falar sobre isso logo em seguida ali, na hora de a gente falar sobre como superar. Mas é muito importante que a gente passe muito mais tempo da nossa vida num padrão positivo, ou seja, se sentindo leve, bem, dando soluções, do que no padrão negativo, que é extremamente angustiante, né? Tem pessoas que acham um problema para toda solução. É isso mesmo, Ivanir, bem certinho. E ela colocou embaixo, você falou exatamente o que escrevi. É isso aí. Oi, mãe, seja bem-vinda, tudo bem? A mãe ficou chateada que perdeu a live de sábado, né? Ainda bem que hoje não, viu? Tá juntinho aqui com a gente, que bacana, que bom. Então, gente, o que é a ideia aí do padrão de pensamento, né? A gente treinou para esses padrões que a gente tem. Então, se a gente treinou e porventura a gente treinou aí para estar num padrão mais negativo, a ótima notícia é que a gente pode treinar também para ir para um padrão mais positivo, e isso faz toda a diferença na nossa vida. Se 70% das pessoas estão mais num padrão negativo, a minha pergunta para você agora é, você só responde aqui para mim se você sentir à vontade, se não, responde só para você, não tem problema, tá? Desculpa, mas
Mas se eu te perguntar se você acha que está mais dentro de um padrão positivo de pensamento ou mais dentro do negativo, você acha que está em qual? Coloca aí para mim se está assim, se está negativo ou maisinho, que está positivo, quem se sentir à vontade, tá? Só para a gente conseguir tendo uma ideia aqui, combinado? 70% das pessoas estão mais no negativo, e eu já vou explicar o porquê disso. Fran, ficar revivendo momentos também tem relação com esse pensamento negativo? Também tem pensamento, também tem conexão, Camila, está conectado com nossos pensamentos ruminantes, e são todos pensamentos que nos geram muita angústia, e inclusive podem nos direcionar aí com uma velocidade maior para alguns transtornos, como a depressão, por exemplo, tá? Então, bem importante prestar uma atenção nisso. A Camila, a outra, a Camila com L só agora, tá positivo, tá no padrão positivo, a Paty tá no negativo, ai, Paty, a Ju tá no positivo, que delícia, Ju, a Maria tá no negativo, ai, Maria, vamos sair desse negócio, nós vamos dar um jeito nisso, tá? Relaxa aí, que até o final a gente vai encontrar alguns mecanismos que vão nos auxiliar. A Ivania diz que tá no positivo, a Claudete lá no Face, positivo sempre, a Rose também, que delícia, o povo lá do Face tá, ó, super no positivo, que bacana. Perdi muito, Fran. Não, Fran, de Fran para Fran, né? Não, a gente começou há poucos minutos, Fran, fica tranquila. Ó, a Patrícia tá falando de ansiedade. Patrícia, tem uma live minha lá no YouTube inteira sobre ansiedade, tá? Se você achar que faz sentido para você. A Maria é a Gé. Cadê que eu não tô achando? Maria, sério? Como assim? Me explica esse negócio, Jack, não tô entendendo mais agora. Como tem todos esses nomes aí pelo Instagram? Que legal! Então, Jé, fica com a gente, bora animar essa live aqui. E a Neuza lá no nosso Face tá dizendo que tá no negativo, Neuza. Vamos erguer, né? Vamos botar no positivo isso aí, que vai dar tudo certo. Edneide tá, ó, no positivo, que delícia. Ah, Cláudia, adorei a Cláudia lá no Face, ó. Tá positivo, gostei, que delícia, fico aqui num orgulho danado. A mãe diz que ela tá no positivo, o Joel tá no negativo. Joel, bora? Vamos colocar no positivo aí esse padrão de pensamento, porque padrão de pensamento negativo só puxa a gente para baixo, puxa a gente para trás, e não é nesse lugar que a gente quer ficar, tenho certeza, né? Então, bora lá. Ah, tá usando o céu da irmã, Gé. Então, agora, quando eu falar com a Maria, é a Gé. Show, tá tudo certo, Gé. Vamos junto. Gé Maria. Que legal. Muito negativa e ansiosa, Roseli. Vamos trabalhar isso, tá? Hoje vai ter aqui algumas sugestões, algumas ideias, você vai conseguir trabalhar um pouquinho disso, combinado? Vamos junto, então? Então, já entendemos que temos esses padrões de pensamento, padrão positivo e padrão negativo. Já fizemos uma análise sobre em qual desses padrões aí nós estamos. Então, será que estou mais no positivo? Será que estou mais no negativo? Só que daí o que acontece, Fran? De onde é que vem esse troço? Como que a gente começa a ter? E observe, se mais da metade das pessoas estão no padrão negativo, precisa haver uma explicação coerente para isso. E existe. Aí, pautada em neurociência agora, para trazer essa explicação para vocês, o que a neurociência nos diz a respeito desses padrões de pensamento e por que a grande maioria de nós está mais no negativo, e mesmo quem está no padrão positivo, em alguns momentos, dá aquelas deslizadas ali bem intensas. Então, a gente precisa olhar um pouquinho para a nossa história, né? Lá para os nossos ancestrais. O que a gente precisa olhar lá? Lá atrás, aqueles que sobreviveram foram exatamente aquelas pessoas que estavam mais pautadas num padrão negativo. O que eu quero dizer? Que aqueles cidadãozinhos lá, cidadão? Aqueles lá que estavam só no oba-oba, lá, sobre água fresca, felizes, curtindo a natureza, mas não estavam conectados com as coisas ruins que poderiam acontecer, eles eram mortos, eram devorados com uma facilidade muito maior. E um outro grupo, um grupo menorzinho ali, um grupo mais seleto, começou a entender que se eu tivesse muito oba-oba, não ia rolar, né? Porque eu ia acabar morrendo. E como o nosso cérebro trabalha pela nossa sobrevivência o tempo todo, o que o nosso cérebro foi moldando? Foi moldando a gente a olhar para esses perigos todos. Então, quem sobreviveu lá atrás, que deu origem para nós, que estamos aqui hoje, nesta live, foram justamente aqueles que estavam mais dentro do padrão negativo. Porque eles ficavam o tempo todo olhando para aquilo que podia dar errado, olhando para as coisas ruins que poderiam acontecer, e com isso, eles acabavam se protegendo muito mais, eles sobreviveram, e existem traços aí ainda no nosso cérebro primitivo que traz essa informação. Então, perceba que, no geral, a gente está sempre preocupada. Eu uso aqui o exemplo da mulher, né? Eu vejo por mim, porque eu atendo até bem tarde no consultório, e eu confesso que eu não gosto de sair sozinha, né, assim, tão tarde. E o que no geral acontece com a gente? De repente, vamos usar um exemplo simbólico, a gente está caminhando na rua sozinha, à noite,
E, de repente, do outro lado da rua tá vindo um homem lá, né? Independente. Um homem lá, tá vindo caminhando lá, ele na vida dele lá caminhando, e a gente tá do lado de cá, sozinha, à noite, tá escuro, tá tarde, a gente tá sozinha, tá com o celular na mão. E aí, de repente, você olha aquele cara vindo, e aí, o que, que você pensa? Você fala, ai, pô, que legal, oi, boa noite, tudo bem? A grande maioria das mulheres não faz isso. O que, que a gente começa a pensar aqui dentro? Meu Deus do céu, e agora? Né, tô sozinha. Será que a gente boa? Será que não é? O que, que eu faço? Será que eu ligo pra alguém? Será que eu guardo o celular? Será que eu corro? O que, que eu faço? Enquanto isso, tá, tudo tá acontecendo enquanto a gente tá caminhando, né? Então, o nosso cérebro tá ali desesperado, né? A gente já tá ali meio quase que em posição de corrida e, de repente, a pessoa passa. Simplesmente o homem passou, nem aí no nosso mundo. Aí a gente pensa, meio, mas que boba, né? Mas isso acontece de forma automática com a gente, justamente porque a gente tá mais pautada aí nesse tal de padrão de pensamento negativo. Então, a gente está sempre procurando o que pode dar errado para que a gente possa, de alguma forma, se proteger. Então, aqui, explicado um pouquinho do porquê desse 70%, ainda tem mais alguns fatores, tá? Deixa eu só ver o que vocês estão me falando aqui para ver se é algo que eu precise responder agora. Oi, Jaque, seja bem-vinda, meu coração. Eu, desde que sofri um acidente, olho para todas as situações pensando nos riscos. É muito ruim. Camila, bem ruim mesmo. E tem jeito para isso, tá? Minha dificuldade ultimamente, ficar revivendo momentos e pensando demais nos e se. E se é matador, né, Camila? Bora abandonar esse e se. Tu pode até usar o e se for no padrão positivo, tá? Então é que nem a tatuagem aqui que eu contei numa das lives para vocês que eu tenho, que é o e se der certo, que no geral as pessoas dizem e se der errado. E eu costumo sempre rebater com e se der certo. As chances são as mesmas. Então, fazer pequenas trocas já começa a nos auxiliar, tá, meninas? E, Camila, até o final vai ter algumas dicas ali que vão te ajudar também a dar uma driblada aí nesses pensamentos. Ter hábitos pode afastar esses pensamentos negativos? Trazer hábitos positivos, Roberta, pode auxiliar, especialmente coisas nas quais você precise colocar um pouquinho de atenção. Nosso cérebro tem capacidade de focar em uma única coisa por vez. Então, quando você dá algo para ele pensar, ele automaticamente para de alimentar aquilo que ele estava alimentando. É um treino diário, é isso aí, Pri, exatamente. A gente está se policiando o tempo todo, a gente está trazendo ali um pouquinho por vez, é dentro do passinho que a nossa perna alcança, sem desespero, trabalhando a aceitação, e com isso a gente vai driblando uma série de comportamentos que não estão coerentes. Deixa eu ver, sou muito negativa, ansiosa. Negativo, mas pode, estou aberta a mudanças. Sandra, isso aí, estar aberta a mudanças faz toda a diferença na nossa vida. Então, o que mais? Falei da neurociência, então, tem essa raiz aí na nossa história, e aí, nessa razão aí, vamos ser gratos, porque se não fosse isso, nós nem estaríamos aqui, então tá tudo bem, a gente só precisa começar a trabalhar aí outros caminhos ou outras percepções que vão nos auxiliando a driblar. A Gabi está dizendo que a meditação ajudou. Gabi, a meditação ajuda em tudo que a gente puder imaginar e mais um pouco. É sensacional. Parabéns para você que já implementa a meditação aí na tua vida. O que mais? As nossas vivências ao longo da história também nos moldam aí muito para os nossos padrões de pensamento e de repente isso fica mais no negativo. É importante a gente perceber como é que a gente ouviu, como é que a gente recebeu a nossa vida, as relações também, né? Quando os teus pais conversavam, as pessoas que você convivia, eram pessoas que estavam sempre olhando para o que, sei lá, vamos achar solução, vamos resolver isso aqui, tem problema assim, mas a gente vai dar um jeito. Ou eram aquelas pessoas que de repente se desesperavam e era uma angústia horrível, e você começa a internalizar tudo aquilo, porque nós somos esponjinhas, né, enquanto crianças. Imagina que a gente cresce, continua sendo esponja ainda, então pensa uma criança. E a gente vai também moldando os nossos comportamentos a partir dessas vivências todas que a gente tem. Que mais? Alguns transtornos, como a depressão e a ansiedade, também contribuem muito, tá? Pra gente estar de repente a pessoa não tá no padrão, né? Não teve a vivência de um padrão negativo, mas ela tá passando por um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, e aí, claro que ela vai tender a estar mais ali com o pezinho no negativo, sem sombra de dúvida. E os pensamentos ruminantes, que eu acho que foi a Camila que falou, né? Essa coisa de a gente ficar relembrando, remoendo, né? Voltando ao passado com muita frequência, se culpando por uma série de coisas, isso é muito angustiante, e isso fica nos treinando ali nos pensamentos negativos, né? É quase como se a gente tivesse que deixar cicatrizar uma ferida, e a gente não deixa e fica ali tirando a casquinha, né? E essa casquinha vai sendo regada com os nossos pensamentos negativos, ou seja, quanto mais você treina, mais disso você desenvolve. Então, pensa que a partir de já, a partir dessa live, que o teu treino seja para trazer, então, um padrão de pensamento mais positivo. Agora, quando eu falo de pensamento positivo, gente, não tem nada a ver com a historinha do pensamento positivo faz
faz milagre, ou de ficar repetindo frases aleatórias, positivas, e isso vai fazer a diferença na nossa vida. De fato, não há comprovação científica nenhuma em relação a isso, que a gente ficar repetindo frases positivas que não estão trazendo a nossa verdade, né? Agora, se você trouxer frases, como quem me acompanhou na live de sábado já tem um pouquinho dessa noção, que a gente falou de PNL lá. Então, é você trazer trocas sim, mas trazer trocas verdadeiras. Quando você traz uma frase que é verdadeira, e você pode até trabalhar na repetição e tudo mais, isso faz sentido para você e para o teu treino. Agora, ficar trazendo coisas aleatórias ali que não fazem sentido, então é mais coerente que você traga coisas que vão fazer sentido com você naquela hora. Sei lá, de repente a gente falou da autoestima e de uma série de outras coisas nas nossas lives. Então, de repente, eu me acho o bichinho da goiaba. Aí eu vou ficar dizendo, não, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda. Vai funcionar? Não, não vai funcionar. O que vai funcionar é eu ter a clareza do que está acontecendo comigo, é eu me direcionar para as melhorias que eu quero fazer. E aí, de repente, a frase que eu vou dizer não é eu sou linda, mas é eu estou em processo de mudança, eu estou escolhendo olhar mais para mim, eu quero cuidar mais de mim, ou eu já estou cuidando. Então, você vai trazendo aí frases que de verdade fazem a diferença e não frases aleatórias que só vão fazer você gastar teu tempo à toa. Quero mudar e ficar bem. Quer e vai, Paty, você vai sim, porque tem um monte de treino legal que vai te auxiliar nisso. Fui convivendo com esses comportamentos, é isso aí, vamos afastando ele. Eu faço muito isso, fico voltando ao passado e imagino que poderia ter feito. É, como se adiantasse, né? Foi o que a Camila falou ali, né, Camila? Então, assim, é importante que a gente entenda que daqui para trás, a gente não faz nada a não ser ressignificar, aprender e se impulsionar a partir das nossas dores e aprendizados. E tudo que a gente quer fazer na nossa vida acontece exatamente desse ponto para frente. Então, é a gente avaliar aqui, ressignifica o que não está legal ali atrás, pega toda a bagagem que você pode adquirir que seja positiva e que vai te impulsionar e usa tudo isso daqui para frente. E por que isso é importante? Porque se a gente não faz agora, daqui a um ano a gente está se arrependendo desse momento, que aí daqui a um ano vai ser passado, e a gente vai ficar nesse ciclo uma vida inteira. Então é importante que a gente resolva agora o que tem para agora, e isso faz com que a gente se arrependa muito menos ali na frente. Cheguei atrasada, a Amanda falou. Não tem problema, Amanda, nem vou te botar de joelho no milho. Seja bem-vinda, meu coração. Rose, é isso aí, é isso aí. Então, tá, já temos ali, deixa eu só me situar aqui. Então, já falei da parte da neurociência, já falei dessa nossa questão mental, dessa nossa conexão com a pré-história também, com os nossos ancestrais. A gente já entendeu que as nossas vivências, que é aquilo que a gente absorveu ao longo da nossa história, também tem uma forte influência, que tudo que a gente treina acaba se enraizando, e tudo é um grande treino mental. Então, se eu treinei mais para o negativo e continuo alimentando, isso vai se enraizando cada vez mais, e a gente já sabe que esses pensamentos ruminantes, aí eu não fiz, eu devia ter feito, por que eu não fiz, por que isso, por que aquilo, isso só alimenta ainda mais os nossos pensamentos negativos. Então, são pensamentos que a gente vai aprender a driblar também, a jogar fora, porque eles não contribuem em nada. Agora, vamos falar de prejuízo. Quais são os prejuízos que a gente tem quando a gente está muito pautada aí no padrão negativo, né? Já começo citando de cara depressão e ansiedade, né? O que a pessoa que está passando por um transtorno depressivo sente. E perceba, eu não digo é depressiva, né? Ela está passando por esse momento, porque essa também é uma falha grande que a gente comete. A gente pega os transtornos e acolhe como se eles fossem nossos, e isso faz parte da minha vida, e parece que a gente nunca mais vai largar, parece que aquilo é um uniforme, né? E não precisa ser. Então, eu estou passando por esse momento, o que já pontua para o meu cérebro que é passageiro e que eu vou conseguir driblar. É bem importante que a gente tenha essas percepções, tá? Então, eu não sou negativa, eu estou no momento em que eu estou com pensamentos mais pautados no negativo, mas estou trabalhando para modificar. Pronto, assim você consegue trazer uma comunicação mais efetiva para você, sem ser uma comunicação mentirosa, do eu sou mega positiva, quando você sabe que você não é, e aí você começa a alinhar ações coerentes para modificar isso. Então, depressão e ansiedade, a pessoa que está lá mais pautada na depressão, ela vai trabalhar muito os pensamentos ruminantes, ela vai se trabalhando nesse processo de perder a vontade, né, de perder o ânimo, e aí o que muito acontece, que a grande maioria dos meus pacientes que chegam com essa queixa me trazem, é esse olhar para quem eu fui, para aquilo que eu fazia, para aquilo que eu conseguia, e isso é muito limitante, porque a pessoa de repente olha para ela no estado atual, que às vezes é o estado que ela não consegue levantar da cama para tomar banho, e ela lembra de uma época de glória da vida dela, né, que ela fazia mil coisas, e isso é extremamente angustiante. Dá para ela ainda mais o reforço daquilo que ela não precisa,
que é de fato a depressão, né? A ansiedade, mesma coisa. Eu tô sempre lá na frente, mas quem tá ansioso não tá lá na frente projetando coisas maravilhosas, tá projetando tudo aquilo que pode dar errado. E aí, de novo, você fica ali treinando, né? Se fosse uma academia, é como se você tivesse lá cada vez erguendo mais peso, quando você trabalha dentro desses pensamentos. Então, é importante, primeiro, que a gente comece a ter a clareza dessas explicações, e lá nas formas de superar, a gente vai falar um pouquinho também disso. Ansiedade é meu sobrenome. Ai, Camila! Vamos mudar esse sobrenome, Camila. Ó, já voltou ali, já. Bora, vamos seguir. Como foi o dia de vocês? Oi, Alisson, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo certo aqui, obrigada. Como foi o seu dia? Tudo certo? Espero que tenha sido um bom dia aí também. Patrícia está dizendo, é verdade, Patrícia. Então, precisamos trabalhar nessas melhorias para ontem. É importante que a gente entenda que nada muda na nossa vida se a gente não entrar em ação, tá? Então, Fran, as lives funcionam? Sim, 100%. Se você sair e implementar, não tem erro. Agora, se você não implementar, nem consulta médica, nada, academia, nada. Você paga academia e nunca vai, não funciona. Então, o que funciona na nossa vida de verdade é a gente entrar em ação por ela. Por isso que eu sempre começo com as explicações e, em seguida, você vai saber como implementar, porque é a ação que vai fazer a diferença. Oi, Júlia, seja bem-vinda, tudo bem, meu coração? Isso acontece muito comigo, o Alisson tá falando lá no YouTube. Bora, Alisson, vamos transformar esse negócio hoje, tá? A gente vai começar aos pouquinhos, no passinho que a gente consegue dar, mas é para todo mundo sair da live hoje já dando um pequeno passinho. E vai ter tarefa simples e mega efetiva para vocês implementarem aí um padrão mais positivo. Então, falamos dos transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, né, dentro dos prejuízos. Um outro prejuízo muito importante, gente, nossa qualidade de vida fica detonada quando a gente está muito trabalhado no pensamento negativo. Porque a gente tem essa coisa do pensamento negativo, tem vários estudos, inclusive eu não lembro o nome da universidade, mas é do Canadá, e eles fizeram um estudo observando essa coisa do pensamento negativo e do quanto isso interfere na nossa imunidade. E sim, o pensamento negativo dá uma bela detonada aí no nosso sistema imunológico no geral. E aí o que acontece? Aí é aquela pessoa que tá ruim, que a vida já tá difícil, que tá com uma nuvem negra em cima da cabeça, e ela ainda fica doente. Aí ela reforça o ciclo dela de negatividade, porque ela diz, viu, minha vida é uma porcaria mesmo, né, que nada tá bom para mim, que tudo dá errado na minha vida, e aqui ainda fiquei doente, né, e ela não entende que muitos desses processos estão acontecendo exatamente porque ela se mantém ao longo da vida dela, alimentando todo esse ciclo. Tem um livro muito bacana, é o Felicidade Autêntica, do Martin Seligman, que fala acerca da questão da felicidade. Para quem não sabe, eu me especializo em psicologia positiva nesse momento, e é uma especialização que nos dá uma clareza muito intensa acerca do bom também, né? Porque por muito tempo a psicologia ficou pautada em olhar para as dores, para os problemas e para o ruim. E hoje a gente está aprendendo a olhar para aquilo que está bom, para que isso nos impulsione a melhorar o que não está bom. E lá no Felicidade Autêntica tem um trecho do livro que ele cita um experimento que foi feito, na verdade não foi um experimento, foi uma análise, né, com umas freiras e tal, e aí eles avaliaram lá as datas, que faz um século que eu li esse livro, tá, gente? Então não vou trazer os detalhes aqui, mas lembro de forma superficial e é muito coerente. E aí eles foram avaliando as idades em que essas freiras faleceram e tudo mais, e elas escreviam todas as noites, é como se elas escrevessem cartas. E aí o que eles avaliaram? Que todas aquelas que morreram com uma idade bem mais avançada, tipo lá no auge dos seus 80 e poucos, 90 anos, eram aquelas que trabalhavam a felicidade, a gratidão, a fala positiva na escrita. E as outras que não viam, assim, grandes positividades, grandes coisas bacanas na vida, dentro desse experimento, dessa avaliação, elas acabaram morrendo antes, né? Então, a felicidade, ela traz benefícios surreais para a nossa vida. E quando a gente consegue compreender isso e a gente consegue implementar, a gente, de fato, consegue trazer vários impulsos que até então a gente não trazia. Mas, primeiro, é importante que a gente tenha essa clareza e essa compreensão. E saber que o pensamento negativo afeta o teu sistema imunológico já nos diz muito, já nos diz o poder que o nosso espaço mental tem, que os nossos pensamentos têm. Então, é fundamental que a gente saiba como usar isso da forma mais adequada possível. O que mais que é importante? Como tentar ser positiva com tanta gente em volta negativa? Se você tivesse na live de sábado, você nem ia colocar essa palavra tentar aí, que quem estava lá comigo sabe que eu ia puxar a tua orelha, mas quando eu disponibilizar essa live, você vai assistir, você vai entender o que eu tô falando. A gente precisa trazer pra gente, tá? Quando a gente tá terceirizando, quando a gente tá colocando pro outro, a gente não tá se trabalhando dentro da autorresponsabilidade. Então, assim, tá todo mundo dançando, sei lá, Macarena, mas eu danço se eu quiser.
Ah, mas porque todo mundo tá dançando, eu tenho que dançar? Ah, mas porque todo mundo tá negativo? Tá, beleza, tá tudo bem. Você precisa trabalhar o teu filtro daí, tá? Então, não vou ficar absorvendo, de repente não vou alimentar longas conversas com quem é muito negativo, vou estar sempre rebatendo alguma coisinha, a pessoa disse, nossa, mas o dia tá muito feio hoje, né? Aí, de repente, você, mas que bom que choveu, né? Tava tão seco. E você vai trazendo de forma branda esse contraponto, tá? Mas você vai ter que voltar lá na live, tá? Quando eu disponibilizar, eu vou te avisar. Pra gente abandonar o tentar que detona com a gente. Amanda, como trabalhar os pensamentos negativos com o atual momento? Importante essa pergunta, viu? E vou trazer agora já a resposta para isso, porque está totalmente coerente. Esse momento faz, claro, com que a gente já fique com o pezinho um pouquinho mais no negativo, né? E é normal, e tá tudo bem. É importante que a gente entenda que não dá para a gente estar positivo 200% do tempo. Em alguns momentos a gente vai estar ali mais dentro do padrão negativo. É o momento que a gente para pensar, para analisar, que nos mostra que a gente tem medo também, que a gente tem inseguranças também, que mostra para nós o quanto a nossa vida importa para nós e por isso que a gente está ali angustiado, preocupado. Mas para esse momento, o ideal é que a gente filtre as informações, que a gente pegue somente aquelas informações que são as primordiais para agora. O que eu quero dizer? Nós precisamos saber como nos cuidar e como ajudar, talvez, as pessoas que estão próximas de nós. Acabou. Nada além disso é tão essencial assim. Nós já sabemos que muitas coisas ruins estão acontecendo, então filtrar, porque senão você fica o dia inteiro trazendo só esse tipo de foco para o teu espaço mental, e aí, claro que os teus pensamentos vão te gerar sentimentos, e aí você acaba se sentindo muito mais angustiada. Então, se trabalhar nesse momento no filtro, entender também que é algo passageiro, que essas coisas não duram para sempre, mas alguns outros passos a gente vai trazer logo em seguida aqui dos prejuízos, e você também vai conseguir conectar com esse momento. Mas começa, pelo menos, filtrando, tá? Vai nas fontes que são seguras para você, de repente escolhe uma, duas fontes ali no máximo, e acabou. Saiba para agora só o que você precisa para esse momento e continue agindo, continue levando a tua vida aí na forma mais normal possível, ou se aproximando mais da tua rotina, né? Reestruture rotina também, porque senão vira um caos. Aí não tá legal porque já tá acontecendo ali toda a pandemia, aí não tá legal porque de repente a casa vira uma bagunça, daí não tá legal porque tá tudo desestruturado. E aí você aumenta, maximiza muito aquilo que já não é bom, tá? E aí logo em seguida nós vamos ter outros passinhos que também vão auxiliar. Parar de ver inúmeras notícias o dia todo me ajudou muito para esse período. Show, Pri. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Porque tem notícias de todos os tipos em todos os lugares. E algumas extremamente sensacionalistas. E outra, a gente sabe que a coisa é realmente grave, mas se a gente olhar só para o número de mortes, a gente vai ficar muito angustiado. Então, eu sugiro que a gente saiba, sim, que tem muita gente morrendo, mas que a gente saiba também que tem muita gente sendo curada, que tem muita gente se recuperando. Porque isso traz para nós, ao menos, um pouco daquela esperança, né? Caso contrário, a gente fica detonado, desesperado, e aí ferrou geral para todo mundo. Então, é ótimo filtrar, parabéns, Pri, é isso mesmo, né? Minimiza a quantidade de informações e busca informações seguras. Fora isso, se trabalha nas mudanças de foco, na reestrutura de rotina, e aos pouquinhos a gente vai se readaptando aí na rotina nova. Eu evito ver certas notícias, a Patrícia tá falando. É isso mesmo, Patrícia. Sabe, eu aqui em casa não vejo notícias, né? A gente quase não liga a televisão e me angustia muito. Mas eu não vejo porque realmente me faz mal, né? Eu sou muito sensível a essas notícias, me incomoda muito, e aí eu sei que eu vou deitar na cama, eu vou ficar incomodada, vou estar angustiada, então eu opto por não ver, né? Eu brinco que às vezes os pacientes é que são os portadores das notícias para mim, porque, Fran, aconteceu tal coisa, eu digo, Fran, você não viu? Eu digo, não, eu não vi, né? Então, assim, se tá certo, se tá errado, não é isso que eu tô buscando. Eu tô buscando o que me faz bem e o que não me faz bem. Então, eu busco olhar para aquilo que de verdade eu posso contribuir, para as coisas que eu preciso aprender, e acabou, né? Infelizmente, eu não vou conseguir acolher tudo que eu gostaria ou todas as informações, então eu opto por fazer essa seleção que faz com que eu me sinta melhor. Caso contrário, eu me sinto mal, se eu tô mal, eu já não consigo ajudar mais ninguém, então acabo não conseguindo fazer daí nem a minha parte. Então, uma escolha bem particular agora. Eu também, então parei faz tempo. Show, Paty, é isso aí. Olha o Vini ali, tudo bem, Vini? Seja bem-vindo. Renata, quem trabalha na linha de frente, Renata, então aí tá um desafio, né? Eu posso fazer em algum outro momento um vídeo mais específico falando sobre isso, mas é importante, Renata, que, claro, tenha os cuidados
essenciais, né, que tenha a clareza do que o momento nos oferece, mas que sabendo do quanto o nosso pensamento interfere também no nosso bem-estar, no nosso sistema imunológico, que a gente escolha se trabalhar na esperança, nessa positividade, porque se tudo já está um caos e a gente for lá e temperar com um pouquinho mais de angústia, com um pouquinho mais de desespero, com um pouquinho mais de negatividade, as coisas vão ficar infinitas vezes piores. Então, que cada um de nós possa levar um pouquinho de positividade que tenha, um pouquinho de coisa boa que tenha para contribuir, e com isso a gente consegue ir minimizando um pouco dos incômodos, né? Como eu falei anteriormente, olhar para as pessoas também que saem, para os casos de pessoas que saem bem, né, que tem uma recuperação positiva, também nos auxilia. E fora isso, para quem está na linha de frente, né, essa coisa da mudança de foco. Então, de repente, você está lá no trabalho e você está totalmente envolvida, mas aí você chega em casa e vai ficar ali nos pensamentos ruminantes. Então, trabalhar as mudanças de foco, que eu já vou ensinar em seguida, também vão te auxiliar. Paula, maravilhosa! Paula, sua linda! Gratidão por você estar aqui, meu coração. Deixa eu ver. Rê, a gente em seguida já vai ver um pouquinho mais de sugestões, tá? Para você, para Amanda, que pediu também. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, já falamos ali dos nossos prejuízos em relação à depressão, à ansiedade, o nosso sistema imunológico. Mas sabe o que a gente ainda não falou? Do prejuízo gigante para os nossos relacionamentos, né? Que de verdade, gente, quem é que gosta de estar do lado de quem está só falando de coisa ruim o tempo inteiro? A gente não gosta, né? Não adianta, é chato. Às vezes a gente fica porque tem que ficar, porque não tem para onde correr, ou porque de repente é alguém da família, né? E aí a gente não pode escapar. Mas bom de verdade não é. Então, é mais um dos prejuízos. E aí, essa coisa do negativo traz prejuízos não só nessas relações familiares, mas pensa o quanto traz de prejuízo para você no teu trabalho, né? Se de repente você tem lá pessoas ao teu redor, do quanto isso é prejudicial para você e para elas, né? A gente não tem a noção do quanto a gente tem o poder de contaminar ou contagiar as pessoas com coisas muito boas ou com coisas muito negativas. E quando a gente começa esse processo de mudança na gente, quantas pessoas acabam também sentindo esse efeito a partir de nós? Então, é importante, é quase que um compromisso que a gente precisa assumir, não só com a nossa vida, mas com as pessoas que estão ao nosso entorno. Eu penso daqui, é uma pessoa que trabalha com metas e que está num padrão negativo. Penso o desespero dessa pessoa. É desesperador porque ela não tem uma produtividade bacana no trabalho dela. É desesperador porque ela tem medo também, porque ela sabe que não está sendo extremamente produtiva como deveria, e de repente o emprego está em jogo, né? É aquela pessoa que na hora que receber a meta, porque assim, você já sabe que você vai receber a meta, você já sabe que aquilo vai ser desafiador. E aí, se você sempre olhar para aquilo com angústia, com o desespero, com pesar, você vai estar sempre mal. E aí, se você está sempre mal e você, porventura, tem que fazer contato com clientes, pensa só como que você vai estar aí nesse contato com o teu cliente, né? Você vai passar para ele coisas muito bacanas ou coisas nada bacanas? Ele vai sentir, ele vai perceber e ele vai tender a aceitar mais ou menos. Então, o pensamento negativo, de fato, ele tem muito prejuízo acerca da nossa vida, do nosso bem-estar e das nossas relações, da nossa produtividade, do nosso estudo, né? Eu sei que a Camila está estudando ali na questão acho que é do direito, né, Camila? Então, essa coisa quando a gente traz a negatividade, inclusive nos estudos, a gente não rende legal, porque de repente é um momento que a gente vai dizer, mas os concursos estão todos suspensos, mas não sei quando é que vai vir, mas eu não sei se eu dou conta, mas isso aqui é muito difícil de aprender, né, e aí a gente fica reforçando aquilo o tempo todo, e isso cria uma realidade para nós, e no geral não é uma realidade nada positiva. Fran, descobri que assistir a live lavando a louça é bom. Sua sacana. Pode lavar a louça, tá, Gé? Tá liberada, tá? Eu já te liberei no outro dia para comer pipoca, né? Sabe que o dia da pipoca eu recebi foto, viu? A Pri fez pipoca de verdade, a mãe também fez. Porque as lives estão levando um tempinho maior, né? Então vale a pena ter uma pipoquinha. Mas dá tempo na minha live, dá tempo de você lavar a louça, lavar a roupa, passar, limpar o banheiro, mas vai me levando junto, tá? A gente vai conversando aí, eu não me importo de te acompanhar aí nessa limpeza. Ainda tem muita coisa boa acontecendo, só focar. Tem muita coisa boa acontecendo, né? A gente sabe que tem um grande caos aí rolando, mas também tem muitas manifestações positivas em meio ao caos, né, Ivani? Exatamente. Gê, bora, vamos seguir? O que mais? Problemas de relacionamento, problemas no trabalho. E o vitimismo, tá, gente? Para fechar, eu vou largar o vitimismo aqui, né? É aquela pessoa que para ela tudo é mais difícil, né? As metas são as maiores para elas, as relações não dão certo para ela, a vida dela é a mais difícil de todas. O pensamento negativo faz isso com a gente, tá? Faz a gente estar se colocando aí no papel de vítima. E na nossa vida, o papel que a gente tem que ocupar não é o papel de vítima, é o papel de protagonista.
né? Eu digo que às vezes não é nem protagonista, é de autor mesmo. A gente ir lá e ser o autor mesmo, a autora da nossa história, para a gente colocar ali aquilo que a gente quiser. Então, tudo isso aqui são prejuízos que vêm a partir só desse pensamentozinho negativo. Então, agora é importante que você faça essa leitura, né? Como que eu tenho me sentido ao longo da minha vida, como que eu tenho visto ou percebido os meus olhares, as minhas ações também em relação a tudo que eu coloco ou vivo aí, passo dentro da minha realidade, para que você comece a perceber onde é que tá esse pezinho aí, né? Tá no positivo, tá no negativo, tá meia boca, e se tá meia boca, bora, vamos botar ele lá no positivo, tá? Opa, sempre! A Jean brincando comigo. Então, vamos lá, vamos para as ações agora para a gente superar aí um pouco desses pensamentos negativos. A gente tem acho que uns 10 passos, 11, Jesus. Eu vou falando aqui, eu vou me perdendo na numeração e não tem problema, tá? O importante é que vocês vão acompanhando comigo aí o alinhamento desses passinhos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que tem jeito, tá? O que eu quero dizer? Eu falo isso, eu falo do tem jeito, porque o que eu mais escuto no consultório é, Fran, não tem jeito, né? Eu acho que não tem mais jeito para mim. E eu tô lá sempre para dizer para todos os pacientes que chegam, eu digo, olha, tem vida? Então tem jeito. Tem coisa aqui que a gente pode fazer para resolver, relaxa, que a gente vai encontrar esse caminho. Mas só saber que tem jeito não resolve. A gente precisa saber que tem jeito e encontrar treino coerente para que esse jeito aí aconteça para nós. Então, o primeiro passo é a gente entender que se você, porventura, está aí no padrão negativo, conhece alguém que está, né, tem jeito de sair dele, você treinou para estar nele, tá? Tudo na nossa vida é um grande treino mental e você treinou até aqui para estar alimentando e se desenvolvendo dentro desse padrão negativo. Se você treinou para isso, você treina também para o lado contrário, ou seja, para um padrão mais positivo. E é por isso que a gente agora vai começar a trazer algumas ações. Combinado? Bora lá? Pode demorar. Deixa eu ver. A mãe tá dizendo lá no YouTube que hoje eu posso demorar, que lá tem paçoca de pinhão, sacanagem, né? Eu não sei, porque tem gente aqui de todo lugar, né? Paçoca de pinhão, acho que é mais aqui nosso, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não sei quem mais que conhece pinhão, mas paçoca de pinhão, gente, é um negócio tão gostoso que vocês não fazem ideia. Eu fico aqui morrendo de inveja da mãe lá com a paçoca de pinhão. Oi, Vilmara, tudo bem? Seja bem-vinda. Ó, o Alisson tá tomando um cafezinho assistindo a live. Vocês estão muito confortáveis, né? Vocês são sacanas. Eu aqui tomando só essa aguinha xoxa e vocês no cafezinho, fazendo limpeza, comendo paçoca de pinhão. Sacanagem, vou começar a preparar um lanchinho também para trazer aqui e conversar com vocês. Pensa que eu já falo horrores, eu com lanche aqui, aí ferrou geral, porque eu não vou sentir fome nem nada. Nós vamos juntos daí até a meia-noite nessa live. Deixa eu ver. Lucy, a Lucy tá me pedindo lá no Face, entrei agora, como faço para ver do começo? Lucy, eu não tô deixando as lives gravadas direto para valorizar quem vem aqui comigo, quem tá me acompanhando nessa maratona, mas eu sempre tô deixando algumas horinhas pelo menos, tá? Então hoje, a hora que eu encerrar a live lá no Face, você tá no Face, né? No Face vai ficar disponível pelo menos até amanhã de manhã, então você vai conseguir ver o comecinho tranquilo, tá bom? Vou continuar acompanhando. Patrícia, vou continuar acompanhando suas lives. Que delícia, meu coração. Eu vou até dia 8 de maio, tá? Toda noite, de segunda a sexta, às 8h37. Tem um monte de tema legal essa semana, vocês vão gostar. Eita, Gê, paçoca de pinhão, eita, que diferente. Jé, se você comer uma paçoca de pinhão na vida, você nunca mais esquece. E o Alisson tá perguntando o que é pinhão. Alisson, depois você dá um Google aí e descobre o que é pinhão. Lá em Lages, que é de onde eu venho, tem uma festa que chama Festa Nacional do Pinhão. É uma festa bem grande, bem bonita, cheia de músicas e tudo mais. E aí lá o prato típico é o pinhão, né? Paçoca de pinhão, pastel de pinhão, entrevero, tudo que você imaginar feito com pinhão, tem lá. Maratonando hoje a live até meia-noite? Bora, Gé, vai dar tempo de você faxinar a casa inteira, hein, nessa maratona de live. Quem não conhece pinhão, depois dá um Google lá que vocês vão descobrir. E se tiver a oportunidade, provem, tá? Que é uma delícia. Chá de alecrim. A Elane tá lá no YouTube, no chá de alecrim, que delícia. Vocês são lindos, sabia? Eu adoro estar aqui com vocês, de verdade. Faz muito bem para mim. Fico aqui agoniada para começar logo a nossa live. Então, nosso primeiro ponto é, tem jeito sim, dá para modificar, exige treino. Se você está no padrão negativo, você treinou para isso, e tá tudo beleza, porque agora a gente vai treinar positivo e deu boa, é isso que a gente vai fazer. Diz pro Alisson que pinhão é vida, a Camila tá dizendo, tá vendo aí, Alisson? Pinhão é vida, nas palavras da Camila aqui no Instagram. Que delícia. Então, bora lá, nosso passinho 2. É importante que a gente entenda que pensamentos geram sentimentos. Eu já mostrei para vocês em algum momento, agora não sei se dá para vocês enxergarem, acho que dá, né? Esse quadrinho aqui que fala assim, pensamentos são lugares, escolha onde você quer estar.
e ele é um quadro que fala muita verdade para nós, é da Marla de Queiroz, e ele nos diz, sim, o que a realidade dos nossos pensamentos nos aplica, né, porque aquilo que você pensa faz você gerar uma série de sensações dentro de você, e aí você acaba se inserindo, vivendo essa realidade, esse ciclo de realidade. Então, quanto mais você traz o negativo, mais a tua vida se apresenta num formato ruim para você. Então, o nosso passinho 2 é a gente começar a entender que esses pensamentos têm o poder de me colocar numa vida muito bacana, ou não tão bacana assim, ou talvez numa vida extremamente negativa. Então, lembre que pensamentos são lugares, e quando você estiver aí em lugares não tão bons acerca do teu pensamento, é importante que você converse com você sobre isso. E diga, tá, aonde que eu quero estar agora, né? Para que eu quero usar o meu pensamento agora? Porque nós temos esse poder. O que acontece, o que nos sabota muito, é que os pensamentos chegam e a gente começa a ser refém deles, né? Parece que a gente está ali amarrado, prisioneiro disso, e a gente não está. A gente pode sim trazer esse domínio, mas no geral a gente começa a se desesperar, a trabalhar na fuga, e aí a gente vai ficando cada vez mais refém. Então, nosso passinho 1 é tem jeito sim, você precisa treinar. Nosso passinho 2 é a gente entender que os pensamentos geram sentimentos, que os pensamentos são lugares sim. Então, se eu estou trazendo pensamentos, se eu ando aí por lugares muito angustiantes dentro do meu pensamento, é porque eu estou alimentando esses pensamentos negativos, então está na hora de eu fazer trocas inteligentes. Então, comece a trazer alguns outros pensamentos, qualquer um, tá? Pode ser o pensamento de um momento legal que você teve na vida, uma viagem, uma conquista, tá tudo bem. E a gente vai trazer agora também algumas outras formas de se desenvolver na mudança de foco, tá? A Cris, só de ver sua energia e simpatia já me sinto melhor. Ah, Cris, de ver essa mensagem aqui eu já fico toda boba. Obrigada por isso, meu coração, que delícia. Linda é tu que alegra nossas noites. Gé, gratidão, Gé, obrigada. Eu tô na água para acompanhar a Fran. Ah, Amanda, obrigada, né? Alguém me acompanhando aí na água. Ai, deixa eu ver o que o Alisson. Aqui no Rio de Janeiro nem tem. É que o Alisson tá lá no Rio de Janeiro, viu, Camila? Aí não tem pinhão lá. Ó, Alisson, então você tem que vir para cá procurar o pinhão, tá? Mas você procura aí que é capaz de você encontrar. Acho que você encontra sim. Faz a diferença, é uma delícia. Ah, bora, vamos seguir. É muito ruim a Camila tá falando, exatamente. Se trabalhar dentro desses pensamentos, ou quanto mais você se trabalha dentro deles, mais angustiado você vai ficar. Então, comece a entender agora que os seus pensamentos são lugares e você precisa, a partir de já, começar a escolher em que lugares você quer andar. Nosso paciente número 3. Importante que a gente desapegue do pensar positivo o tempo todo. Você não vai pensar positivo o tempo todo, porque o nosso padrão não é esse. A gente vai estar um pouquinho com o pé ali no negativo para o nosso cuidado, para a nossa proteção. Então, entenda e aceite que você não vai pensar positivo o tempo todo. Eu brinco com os pacientes em relação a isso, porque às vezes eles vêm para terapia e tá tudo muito ruim. Aí as coisas começam a ficar muito boas. E aí, de repente, dá uma pequena deslizada. E aí o paciente volta e diz, mas daí, ó, esse dia aqui ficou ruim, eu tava péssima e tal. E aí eu digo, legal, tá, tudo bem, tá normal. E a pessoa, mas como assim? Eu digo, sim, porque você vai ficar triste de vez em quando, e de vez em quando vai dar errado. E quanto mais você aceita isso, mais leve esses processos se apresentam para você. Eu costumo brincar com os pacientes que eu digo assim, ó, tá liberada, hein? Tá liberada para chorar uma vezinha na semana se quiser, para ficar triste um diazinho na semana se quiser, só não pode fazer isso todo dia, né? Problema é quando você tá bem um dia da semana, 2, né? Agora, se um diazinho você não tá legal, tá tudo bem, né? Especialmente nesse momento que nós estamos, os pacientes vêm dizendo, tô muito ansiosos, digo, olha, tá normal, nós estamos passando por um momento de desafio e é importante que a gente também se acolha dentro dos nossos sentimentos. Caso contrário, a gente fica sempre fugindo, desesperada ali disso que a gente tá sentindo e a gente nunca se compreende. E se você nunca se compreende, você nunca consegue trabalhar acerca disso. Então, é importante que a gente desenvolva esse olhar. Então, lembre que você não vai pensar positivo o tempo inteiro. E o passo 4 é uma frase que eu nunca mais esqueci. Eu escutei essa frase, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Eu escutei essa, deixa eu só puxar aqui meus comentários aí, que ali no Instagram tinha. Ai, tinham fugido os meus comentários. Pronto, voltaram. Então, essa frase, que é o nosso passinho de número 4, eu escutei quando eu estava aprendendo mindfulness com uma das maiores referências no mundo em mindfulness, que chama Tamara Russell. E ela, nós estávamos, né, estava assistindo a aula e tal, e das frases que ela falou que eu não esqueci de jeito nenhum, que eu não precisei nem anotar, dizia assim, eu não estou bem, e tudo bem. Por quê? Por que é tão simples e por que nos diz tanto? Porque nos fala acerca de aceitação. Porque a gente fica na fuga, no desespero, na angústia, não posso ficar mal, ansiedade, a mesma coisa, tá? Quem tá aí passando por um processo
voltado aí para ansiedade, sente isso, né? E aí a pessoa começa, nossa, não posso ficar assim, não posso ficar assim, não posso ficar assim, ou não posso pensar nisso, não posso pensar nisso. E quanto mais você fala isso para você, mais você alimenta esse pensamento, né? Quando eu recebo pessoas que encerraram um relacionamento, e a pessoa chega e diz, Fran, eu não vou mais pensar no fulano de tal, eu não quero mais ver as fotos do fulano de tal, eu não sei o que lá. E eu digo, olha, mas só de falar assim, você já tá pensando, né? Porque você já tá falando da pessoa o tempo inteiro. Então não é isso que a gente precisa fazer. E a gente precisa entender que não estar bem tá tudo bem, de vez em quando, para que a gente não alimente esse processo de estar tentando fugir o tempo todo. Então, vai surgir o pensamento negativo? Sim, ele vai. Mas o que a gente faz nessa hora? A gente começa a olhar como que a gente está interpretando, e aí a gente já entra no nosso quinto passo. Perceba como é que você está interpretando, como é que você está compreendendo esse pensamento, então converse com você. Tá, ok, deixa eu pensar por que eu tô aqui com esse pensamento agora. Por que ele tá rolando para mim? Por que ele veio? Né? Será que eu tô me sentindo insegura? Será que eu tô com medo? Será que alguém falou alguma coisa? Eu tô apegada nesse julgamento? Isso tá me gerando uma sensação negativa, uma sensação desconfortável. Então, pensar acerca do pensamento que chega para você, acolher esse pensamento e compreender ele, é muito mais valoroso do que fugir dele. Quando você foge, você não resolveu, né? É igualzinho fugir de problema, você foge do problema, mas a hora que você volta, a pessoa muda de cidade, deixou o problema na cidade anterior, mas quando ela volta, o problema está lá esperando por ela, né? Então, isso acontece também dentro dos nossos pensamentos, dentro da nossa vida. É você avaliar de verdade o que está acontecendo, o que está gerando esse pensamento, como é que está vindo, será isso aqui? Converse com você acerca disso para que você tenha clareza e para que a partir dessa clareza você consiga se posicionar aí de formas diferentes em relação ao teu pensamento negativo. Nós paramos no, parar de fugir, já falei. Agora a gente vai para o se questione, tá? Que é o nosso passinho 6. O que é o se questione? Não aceite de bate-pronto o teu pensamento negativo, né? Ele veio, e como a gente sabe que a gente já está mais pautada nele, a gente pega aí, acolhe, né? Não, se questiona primeiro. Mas será que isso é real? Mas será que isso é verdadeiro? Né? Isso para ansiedade entra também perfeitamente, né? A pessoa diz, nossa, eu fiquei com a sensação que ia morrer. Mas daí a gente nem se questiona, a gente pensa, vou morrer. E daí a gente acolhe aquilo. Então, assim, questiona isso. Tá, mas será que eu vou morrer mesmo? Né, mas será que eu já não senti isso outra vez e eu fiquei viva? E eu não morri quando eu senti isso? Opa! E você começa a rebater um pouquinho esses pensamentos. Claro que aqui eu tô falando de coisas soltas, né, dentro da questão da ansiedade, mas que conectam também com essa coisa do questionar. Então, questione os teus pensamentos negativos, né? Por que eu tô hoje pensando a respeito disso aqui? Mas por que só hoje é assim? Mas por que só com essa pessoa é assim? Mas por que só quando eu tô no meu trabalho é assim? Se questiona a respeito disso. Quando você se questiona, você começa a clarear uma série de pontinhos ali que precisam ser trabalhados e que quando a gente está fugindo, desesperada, maluca ali, a gente não enxerga e a gente não melhora e a nossa vida passa e lá no final a gente continua sofrendo pelas mesmas coisas. Eu digo que se é para você ficar sofrendo, escolha sofrer por coisas diferentes, significa que as outras você já conseguiu resolver, mas tem gente que escolhe sofrer uma vida inteira pela mesma coisa e não está coerente. Porque quando você sofre uma vida inteira pela mesma coisa, no geral, você nem conseguiu se desenvolver, você nem conseguiu questionar, você nem conseguiu buscar ali dentro desse processo a clareza que poderia te gerar, a mudança que você busca. Cris, Patrícia, verdade, Patrícia. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui para mim. Fran, eu adoro ouvir você, porque você não fala só com a boca, você fala com o olhar. Ai, que lindo, Lucy. Obrigada, meu coração, gratidão, tá? Fico bem feliz com esse teu comentário. Ah, que bacana. Deixa eu puxar aqui o meu comentário lá do Face. Ah, que delícia. Estamos em qual passo, gente? Pelo amor de Deus, passo 6, né? Vamos lá. Então, a gente já começou a se questionar no passo 6. Quando o pensamento é ruim, não me acrescenta em nada, escrevo. Olha o que a Camila faz, ó. Quando o pensamento é ruim, não me acrescenta em nada, eu escrevo e depois jogo fora. Me ajuda a fechar o ciclo e limpar o armário. Camila, é isso mesmo, Camila, perfeito. Essa é uma técnica ótima. Primeiro, porque escrever, a escrita é terapêutica, nos auxilia muito, né? Se você tá lá com o papel e a canetinha na mão. Você, quando coloca no papel, você dá para o teu cérebro a noção de que aquilo já não está mais aqui. Então, você redimensiona. Era algo que estava no teu subjetivo e que poderia ter o tamanho que você quisesse dar. Mas quando você coloca no papel, é como se você redimensionasse. Quando você joga fora, o que acontece? Se a gente for falar em termos de programação neurolinguística, é como se você, em imagens, pudesse comunicar para o teu cérebro que isso já não faz mais parte do teu espaço mental. Então, alivia muito, viu, Camila? É perfeito. Patrícia, você transmite paz, obrigada a você, viu? Eu tô muito feliz que você tá aqui comigo nessa live, obrigada mesmo. Que delícia, muito legal o tema, Silvane, tá gostando? Show de bola!
Essa é boa, escolher sofrer por algo diferente, a Ivanir tá falando. É verdade, né, Ivanir? Bora, sempre a gente sofrer, vamos sofrer um negócio novo hoje, vamos resolver aquele e vamos sofrer por uma coisinha nova, faz todo sentido. Lembra que você não precisa ser refém dos seus pensamentos, então o pensamento veio, ele não está grudado ali, você pode desgrudar ele, você pode usar ali o que a Camila falou, que essa técnica de escrever, a gente chama de desgrudar pensamento, tá, Camila? É muito legal, falando de terapia cognitivo-comportamental, né? Então pega, encontra uma forma de tirar ele, eu brinco com os pacientes às vezes, que eu digo assim, ó, usa até uma borracha mágica, visualiza uma borracha mágica, brinca com você, deixa leve, né? Quanto mais você deixa leve o teu pensamento, mais você consegue driblar e contornar os pensamentos negativos todos que estão ali. Aí, tem uma que eu acho sensacional, que é o nosso passinho de número 8, tá? Que diz assim, você não precisa acreditar em tudo que você pensa. Por que é isso que a gente faz? A gente pensa e acolhe aquilo como uma verdade absoluta. E é angustiante, né? Mas a gente precisa entender que a gente não precisa acreditar em tudo que a gente está pensando. É aquela coisa lá do nosso espacinho 6, né? Que é questionar. Cara, você questiona. Mas será que eu quero acolher isso aqui? Não, eu não quero acolher. Ah, deixa pra lá. Brinca, deixa leve. Encontra os teus recursos. Aqui eu cito alguns, mas encontra os recursos que te fazem deixar isso mais leve. Né? A gente já falou em algumas outras lives, o nosso botãozinho lá do dane-se, né? É a borrachinha mágica, é escrever. Encontre os recursos que conversam mais com você, para que você entenda que não é tudo que você fala para você que é uma verdade absoluta, e que se você pegar como uma verdade absoluta, isso se torna a tua realidade, tu sofre por isso. Então, escolha a realidade que você quer viver, né? A gente cria ciclos de realidade para nós, e a gente precisa entender que se tem pessoas vivendo muito bem, é porque tem jeito, e não tá totalmente conectado com questão financeira, porque quando eu falo isso, as pessoas dizem, mas a gente que tem dinheiro. Não, tem muita gente que tem dinheiro e tá passando por processos angustiantes, de pensamento negativo, severos. Agora, existe uma série de pessoas que estão ali, né, vendendo o almoço para pagar a janta e estão dando risada, e estão felizes, e estão bem, e estão com a imunidade lá no topo. Então, a gente precisa, claro que aqui eu não vou falar de pobreza extrema, né, gente? A gente precisa pelo menos da base da pirâmide, a gente precisa pelo menos comer, dormir, ter a nossa saúde ali suprida, né, de uma forma, no mínimo, básica. Mas é importante que a gente se conecte com isso, tá muito mais dentro das leituras que a gente faz acerca do nosso pensamento do que no pensamento propriamente dito. Então, avalia a respeito disso. Você, deixa eu subir de novo meus comentários que pararam aqui no Instagram. Meus comentários do Instagram estão parando hoje. Deus te abençoe, linda, Salete. Deus abençoe você, que delícia. A Alisson, vai ter sim live dia 1º, sexta-feira, feriado, tá? O Alisson lá no YouTube tá me perguntando se vai ter live. Vai sim, sexta-feira, feriado, vou estar aqui com vocês, como já estive nos outros feriados também. Faz muito sentido isso, de verdade, absoluta. Ah, que linda, Gé, que bom, fico bem feliz que faz sentido para você, viu? Fran, estou amando a forma que você fala, objetiva. Ah, Tati, que delícia, obrigada, viu? Eu procuro sempre ser objetiva mesmo, tá? Porque eu acredito que a gente tem que entender, mas a gente precisa saber como implementar isso na nossa vida, senão a gente fica só ali dando voltas, e as coisas não acontecem para nós, acaba não sendo efetivo, né? Então, bora lá. Tudo que você diz sempre com clareza. Oh, Gé, que linda! Ai, lavar a louça, te fez bem, hein? Obrigada, meu coração. Gente, o que mais? Então, lembra aí, anota isso, tá? Você não precisa acreditar em tudo que você pensa. Escreve em algum lugar para você não esquecer mais. Temos só mais 3 passinhos aqui. O 9, passinho 9, diálogo interno. Vamos aprender um jeito, um recurso de a gente botar esse diálogo interno para sossegar um pouquinho. O que é o diálogo interno? O diálogo interno é essa vozinha que mora dentro da nossa cabeça. São os nossos pensamentos que estão ali falando o tempo todo. E a gente chama isso de diálogo interno. Então, eu brinco que é aquela pessoinha do mal que mora dentro da sua cabeça e está lá disposta a falar um monte de bobagem só para te deixar péssima, angustiada e mal. Então, como que a gente faz? Primeiro, a gente precisa entender esse nosso diálogo interno, tá? Como que é? Rindo horrores aqui. Então, o que a gente faz? A gente primeiro precisa entender que esse diálogo interno existe. É essa vozinha que está lá dentro da nossa cabeça falando algumas coisinhas para nós. Entendendo isso, tendo essa clareza, o que a gente precisa desenvolver? A gente precisa desenvolver recursos para que a gente não dê ouvidos para esse diálogo interno. Então, é uma forma de a gente deixar esse diálogo interno assim mudo, né? É calar o diálogo interno. E Jerônimo Temel fala muito disso. Antes de a gente continuar, lá o Instagram já tá, ó, me cortando, porque no Instagram, gente, a live dura só 1 hora, tá? Então, o que eu vou fazer no Instagram? Encerro a live, retorno ela, e aí eu espero que vocês voltem todos comigo, tá? Vou esperar vocês, enquanto isso eu vou batendo um papo aqui com o pessoal do Face e do YouTube, combinado? Então, quem tá lá no Instagram, tô fechando agora a live e já recomeço pra gente ir calar o nosso crítico interno aí, combinado? Vamos lá!
Deixa só eu quem tá no Face e no, deixa eu ver, compartilhar, baixar. Eu vou compartilhar, vamos ver se vai fluir. Aqui, tô compartilhando. Aguenta aí quem tá no Face comigo. Ai, que legal. Aqui, deixa eu só botar um título para a gente poder compartilhar ele. Legal. Eu já publico ele aqui. E aí eu já retorno lá no Instagram com todos que estão ali. Ah, vamos começar de novo. Que legal. Tudo certo quem tá no Face, quem tá no YouTube, tá me ouvindo certinho? Tá dando tudo certo aí? Deixa eu colocar aqui o comentário. Vão me dizendo se vocês estão conseguindo absorver o que eu estou passando para vocês hoje. A Tailane diz que está amando. Que delícia, Tailane. Que bom, viu? Eu fico bem feliz, de verdade. Deixa eu colocar aqui, fixar o comentário. Bora, volta lá, povo do Instagram. Vem, vem, vem. Ah, corações, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Uma delícia ter vocês aqui. Vini, Camila, Ká. A outra Camila, Patrícia, que delícia, sejam bem-vindos todos, Diogo. Vamos chegando, meu povo, que a gente já vai entender ali como calar o nosso crítico interno. Depois temos só mais 2 passinhos e já fechamos com a nossa tarefa. Então, não se anima, Jé, que a gente não vai até meia-noite hoje, tá? Patrícia tá gostando? Ah, que delícia, Patrícia, que bom, fico bem feliz. Grazi, Mari, linda, Pamela. Às vezes passa muito rápido, eu não consigo ver todos, tá, gente? Lúcia, você é maravilhosa. Lúcia, você também, tenho certeza. Obrigada, meu coração. Ah, Fran, você é a vozinha do bem. Ah, que legal, Gé. Obrigada, tá? Sejam todos bem-vindos aqui. Ah, vamos lá, Face e YouTube, certo? Show de bola? Vamos continuando. Muito bom te ouvir, Fran. Obrigada. Tô atrasada, mas cheguei. Tá só me ouvindo, Cris, sem imagem? Me falem os outros se vocês têm imagem, tá? Se tá legal para vocês. Porque hoje a gente não teve, né? Hoje não travou, né? Hoje ninguém reclamou, pelo menos até agora, né? Vão me avisando, tá? Que eu tripliquei, gente, essa tal dessa internet aqui, para poder fluir legal, tá? E aquela última que a gente fez que travou muito foi um problema geral na cidade mesmo, com a internet, né? Cadê? Eu amo você. Linda, linda. Deusa, você é uma lindona, gratidão. Face. Oi, cheguei agora, boa noite. Boa noite, ela. Seja bem-vinda, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. Então, vamos continuar a entender ali como calar a nossa vozinha interior. Tem imagem e som legal aqui. Ai, que bom, Gé. Show. Para mim está ótimo. Silvane disse que está ótimo lá no Face. Que bom, gente, valeu a pena, então, triplicar aqui. O Alisson disse que lá está perfeitamente bem. Ai, que delícia, porque eu estava angustiada de estar travando. E aquelas lives que travaram, tá, gente, da semana passada, acho que tem 4 ou 5. Eu vou refazer elas num outro horário, tá? E aí eu vou avisando para vocês aqui, mas numa das lives aqui da noite eu vou avisando para vocês. Som, imagem bacana, Paty. Show de bola, Luísa, que delícia, seja bem-vinda. Então, bora, vamos calar agora o nosso crítico interno. Qual que é a brincadeira? É a gente entender que a nossa vozinha tá ali e a gente vai desenvolver agora, juntos aqui, um recurso para essa vozinha parar de falar bobagem quando a gente sentir que ela tá falando muita bobagem. Então, o que a gente vai usar? Né? Essa é uma técnica que eu aprendi com o Jerônimo Temer, eu acho realmente sensacional, e chama, então, calar crítico interno. A gente vai achar uma frase neutralizadora para calar essa vozinha. Como assim para uma frase neutralizadora? A gente vai brincar, porque quem me conhece nas lives já sabe que eu gosto de achar coisa que a gente brinque. Porque se a gente pode treinar brincando, se divertindo, por que treinar sofrendo? Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai agora encontrar uma frasezinha que, quando a gente começar a pensar aquelas bobagens, o pensamento negativo chegou ali, aquelas coisas de incapacidade, você não vai conseguir, você é um fracasso, você não dá certo na vida mesmo, tudo dá errado na tua vida, né, que de horrível, todos esses pensamentos negativos que vierem para nós, a hora que você percebeu que chegou esse pensamento, você já começa a entrar com a tua frase neutralizadora. Qual frase? Você vai escolher qualquer uma. Você vai escolher, sei lá, sai daqui, ou sei lá, não enche o saco, ou vai embora. Você vai dar aí primeiro, dá um nome, tá, pra tua vozinha, se você achar coerente, dá um nome, chama de qualquer coisa, sei lá. Os meus pacientes dão os nomes mais inusitados, assim. Mas tem Maria, eles colocam às vezes nomes de personagens, tipo Pica-Pau. Enfim, escolhe um nome, tá, pra essa tua vozinha, só para não ficar sendo ali o pensamento. Então, bota um nome na tua vozinha agora, escolhe aí, é Maria, João, é Pedro, é Totó, é Mitch, é o quê? Escolhe o que você quiser. Bota um nome nessa vozinha aí, nesses teus pensamentos, e aí depois disso a gente escolhe a frase. Então, vamos dizer que a minha frase, sei lá, o meu crítico interno tem o nome de Zezinho. Aí, quando o Zezinho começa a falar comigo, eu vou dar uma frase neutralizadora para ele. E eu, bem educada aqui, eu vou dizer, Zezinho, não enche o saco.
né? Eu tô falando que daí, né? Não vou xingar ele mais do que isso aqui, porque eu sei que tem crianças na live. Então, eu vou criar uma frase simples que me pontue que eu não quero ouvir naquela hora. Essa é a brincadeira. Porque se antes o pensamento vinha, eu deixava ele tomar conta, ele grudava em mim e eu ficava naquela angústia, agora ele chega, ó, fica quieta, Magda! Ah, que legal, Camila, adorei essa. Então, assim, o pensamentozinho tá chegando, você tasca ali tua frasezinha, você chama pelo nome e diz, ó, Zezinho, vai para aquele lugar. Pronto, acabou. Então, cria a frasezinha do jeito que você quiser. Essa é uma tarefinha já, tá? Cria o nome para tua vozinha aí do pensamento, para esse pensamentozinho negativo que tá ali te incomodando, e aí quando ele chegar, você fala o nome dele e larga essa frasezinha. Fran, você enlouqueceu com essa técnica? Não, eu não enlouqueci. É uma forma simbólica de a gente não se tornar refém do pensamento. Então, é para a gente entender que eu não preciso acreditar 100% nisso que eu estou pensando quando isso fala coisas negativas para mim, quando isso me traz coisas as quais vão me detonar ao invés de me impulsionar. Então, trabalha nesse nomezinho e nessa frase neutralizadora. Brinca com isso. Eu costumo dizer para os pacientes assim, ó, na dúvida, implementa. Porque se der errado, você pode vir aqui esfregar na minha cara e dizer, esse troço não funciona. Mas nunca ninguém voltou para esfregar nada na minha cara. Porque se você implementa, não tem erro. É um treino mental. E quando você aplica o treino mental, ele funciona, ele traz resultados. Então, implementa, brinca com isso, deixa engraçado, acolhe o teu processo de mudança, já começa abandonando o pensamento negativo na brincadeira, que aí tu fala brincadeira pra você dizer, isso aí não vai dar certo, eu não vou fazer isso, né? Sai desse pensamento negativo, criatura, bora, entra na brincadeira, traz leveza, deixa bacana, entende o teu pensamento, encontra formas e recursos positivos de lidar com ele, de driblar ele. A Patrícia tá dizendo, muito bom, que legal, vaza, tapada. A Gé tá falando lá no Instagram. Ai, que legal. Ai, Edneide, tu quer fazer muito curso de psicologia? Que bacana, meu coração. Faça mesmo, viu? Eu sou suspeita para falar, né? Mas super te recomendo. Faz sim, tá? Independente da idade. Você colocou, tem 53 anos. Tá ótimo. Antes dos 60, você pode estar formada e já atendendo aí uma série de pessoas e ajudando muita gente, tenho certeza. Tá bom? Bora então. Criaram aí a frasezinha? Me digam, me mandem um joinha quem já criou o nome para essa vozinha do mal e para quem já criou a frasezinha, tá? Bota um joinha para mim, não me engana. Quem não criou ainda, cria agora comigo. Você já está aqui na live mesmo, você já veio, talvez você já parou o que estava fazendo aí, então implementa, traz leveza, brinca com essa vozinha, deixa leve, e só isso já te dá uma noção diferente quando os pensamentos negativos surgem, porque no mínimo a gente vai achar graça, e quando você achou graça, você já deu um comando mental diferente, aí teu cérebro já está assim, ué, mas o que que deu? Ela tá feliz, tá triste? É negativo, é positivo? O que que é isso? E a gente começa a dar ali umas enganadas nele. Eu adoro fazer isso com ele, tá? Deu um peteleco na vozinha. É isso, bora dar um peteleco. Ó, a Gé já criou a vozinha dela, a Camila criou a vozinha dela. Pessoal, eu sigo fazendo antes de dormir aqueles 2 minutos de meditação. Olha que bacana, o Alisson disse que está ajudando bastante. A meditação foi uma tarefinha, pausinha de meditação que a gente fez em uma das lives da semana passada. Olha que bacana. Aqui, ok, Camila, show. A vozinha aqui vai ser sogra. Diogo, cuidado, vai que a tua sogra tá vendo isso. Mas se ela não estiver vendo, vou fazer questão de contar. Ai, que maldade, né? Criem as suas vozinhas aí. Magda, banana! Cris, bora! Põe o nomezinho, põe a frasezinha, kkk, dei o nome. Sai daqui, capiroto! Que legal, Patrícia! E olha como é bacana, gente. Pensa só que delícia, que agora o teu pensamento negativo surge, você tasca logo um xingão nele, ele, ó, sai correndo. É uma forma brincalhona e simbólica, mas é uma forma que traz, sim, uma leveza diferente para todos nós. A Gé tá falando que meditar é vida, é verdade, Gé, é vida mesmo, é muito bom. Bora então, vamos pro nosso outro passinho? Mudança de foco, tá? Com o botão do dane-se, agora colocando o nome na vozinha do mal, vou ser uma nova mulher, já estou até mais leve. Camila, que delícia! Vai sim, e eu vou te dizer que você vai ser uma Camila na tua versão melhorada 2.0 top ultra mega power. Olha que sensacional! Bora, vamos calar então aí a nossa vozinha, já temos, né, o nosso nome para voz, já temos a nossa frasezinha. O meu convite agora é que você entre na brincadeira, ou seja, veio o pensamentozinho negativo, brinca com isso, dá risada, manda a vozinha aí para aquele lugar e seguimos a nossa vida ali com leveza, felizes e sorridentes, combinado? O nosso outro passinho é mudança de foco, então.
que eu falei um pouquinho lá quando as meninas perguntaram acerca da pandemia, quem está na linha de frente, como driblar os pensamentos. A mudança de foco, ela faz toda a diferença na nossa vida. É o quê? Se aquele pensamento vem, eu sei que ele vai me gerar algumas sensações, eu fico alimentando ele, essas sensações vão aumentar cada vez mais. Então, é importante que nesse momento eu me trabalhe nas mudanças de foco. Fran, como que eu faço uma mudança de foco? Eu costumo dizer para os meus pacientes que mudança de foco salva a nossa vida, né? Nos salva de discussões, nos salva de uma série de angústias que se apresentam para nós. Mudar foco é você trazer qualquer outro estímulo para o teu cérebro que ele precise pensar. Como ele tem a capacidade de focar em uma única coisa por vez, quando você dá para ele algo novo em que ele precise pensar, ele já não consegue alimentar aquilo que ele estava alimentando antes, ou seja, nessa hora você consegue fazer aí a tua mudança de foco. Eu brinco que de repente aprender uma coreografia, pega uma coreografia para você dançar no YouTube, baixa um aplicativo de outra língua para você aprender, vai fazer continhas que te desafiam na matemática. Tudo isso que faz com que você precise pensar te auxilia na mudança de foco, tá? Atividades, movimento, conversar com outras pessoas, se não for sobre o mesmo assunto que está te gerando incômodo, tudo isso auxilia nas mudanças de foco. Ah, estou sem criatividade, Fran, para nome. Fran, coloca qualquer nome, é o primeiro nome que vier na tua cabeça, qualquer um, pode ser nome de pessoa, pode ser nome de bicho, o que você quiser, tá? Larga aí o primeiro nome que vier, não pensa muito a respeito disso, seja leve, inclusive nisso, né? Porque a gente fica ali crítica, nossa, mas será que eu vou gostar desse nome? Ai, mas será que... Não, taca a ficha ali, bota o nome que você quiser e tá tudo bem, é a tua vozinha, depois você enjoa desse nome, você diz, voz, eu quero trocar teu nome, não quero nem saber, deixa leve, quanto mais leve você deixa os teus pensamentos, a tua vida, mais coisas boas acontecem para você, porque você começa a se direcionar com um olhar novo, com um olhar diferente, tá? Deixa eu ver se o Face tá fluindo, tá fluindo. Então, estamos lá na mudança de foco agora. Vocês conseguiram compreender a história da mudança de foco? Qualquer coisa que você possa trazer de novo estímulo aí para o teu espaço mental te ajuda na mudança de foco, tá? Então, se você percebeu que você está alimentando demais o pensamento negativo, você precisa entender que é uma escolha tua permanecer ali. Não quero permanecer aqui. Então, sai. Vai para a mudança de foco, vai para a frasezinha com o nome, brinca, deixa leve, tá? Mas não adianta nada você dizer para o teu crítico interno, ó, vai embora, vaza daqui, e você continuar alimentando o mesmo pensamento. Por isso que a mudança de foco veio logo em seguida, tá? Então, tô aqui no negativo, mandei o meu crítico interno, a minha vozinha de dentro da cabeça embora, e agora eu vou fazer a mudança de foco. Aí você traz qualquer ação que possa te auxiliar nessa mudança. Qualquer coisa que você precise pensar vai te ajudar. Ou uma dança, vou copiar uma coreografia, vou aprender uma música, vou aprender uma nova língua, trabalhos muito automáticos não auxiliam, tá? Ah, vou varrer o chão. Mas daí o chão você varre pensando em tudo aquilo que você já estava pensando, alimentando todos os pensamentos negativos. Então, busque coisas que façam você pensar um pouquinho a respeito, ou que você goste muito, que você se distraia muito, de repente é um livro que você gosta muito, de repente é um vídeo de piada que você vai olhar. Não tem problema. Se te ajudar na mudança de foco, se te fizer bem e não fizer mal para ninguém, tá liberado. Taca a ficha aí e vai embora. Fora Jabuti! Gostei, mãe, lá no YouTube. Fora Jabuti. Olha, eu já criei minha frase. Olha que linda frase que o Alisson criou lá no YouTube. Minha vontade de vencer é maior. Uau, gostei, Alisson. Parabéns. Ó, chegou a me arrepiar aqui, viu? É ótima essa frase, vai te impulsionar muito, tenho certeza. Que bacana. Obrigada pelos corações aqui no Instagram. E aí, gente, para fechar, e eu deixei ela por último, porque ela de verdade é muito efetiva, né? Se tem gente aí passando por, vou dançar um forrozinho, é isso, Gé, bora dançar um forrozinho para distrair. Deixa eu ver. Ouvir música preferida e cantar ajuda muito. Ajuda, Paloma, ajuda sim. Desde que a música não vá alimentar a tristeza que veio, tá? De repente o pensamento negativo é uma tristeza, tá conectada com uma situação que aconteceu e essa música me lembra. Aí vai complicar. Mas se não, é mais do que válido dançar, ouvir música, cantar alto, se diverte e fica bem gostoso. A Jé tá falando, a Alisson lá no Instagram, escreveu assim, Alisson profundo, aham. Que legal. Jaque é irmã? Ah, é tua irmã, Fran, que legal. Oi, Jaque, seja bem-vinda. Que delícia que você tá aqui. Que bom, gratidão, viu? Então, vamos lá para o nosso... Deixa eu ver. Ah, eu não tô enxergando aqui a última lá do Face, mas eu já enxergo a hora que subir, tá? Não tô conseguindo enxergar todos os comentários lá no Face. Bora então para o nosso último passinho, que ele não é o último por não ser importante, ele é o último justamente porque ele é mega importante e eu queria falar um pouquinho dele com um pouquinho mais de intensidade para vocês. Música e dançar mesmo sem saber. A Cris disse que ela gosta de ouvir música e dançar mesmo sem saber. Eu também, Cris. Eu adoro ouvir música e daí eu saio dançando. Aqui em casa eles riem de mim, as crianças riem de mim horrores, porque eu saio ali numas dancinhas meio
doida. Obrigada, já. Não, Jaque, eu que te agradeço, meu coração. Obrigada a você por estar vindo aqui presenciar a nossa live, participar junto com a gente, dar risada junto com a gente, criar umas maluquices junto com a gente também. Eu sempre falo para mim mesma. Deus é quem é o capitão do meu barco, me dá força. Show, Camila, uma frase forte também, que pode te impulsionar bastante, tenho certeza. Coloquem força, tá, na frase de vocês, para que ela realmente sirva de impulso e seja bem positiva. Sai dali, bicho! A Salete colocou lá no Face. Que legal, Salete. Deixa eu ver. Nada muda se você não mudar. É verdade, Sandra, é verdade. Né? E tudo muda quando você começa a se movimentar, a se mexer em relação à tua vida, e é uma delícia. A gente diz, nossa, o mundo mudou, né? Mas na verdade não é o mundo que mudou, o mundo é o mesmo. Quem mudou foi a gente mesmo, mas quando a gente muda, a gente percebe e recebe o mundo de uma forma diferente, isso faz todo sentido. Então, nosso último ponto, que é fundamental para a questão aí do padrão do pensamento negativo. O que a gente precisa fazer? Treino de gratidão. O que eu quero dizer com treino de gratidão? No geral, eu pergunto para os pacientes, eles dizem, eu já agradeço. Eu faço minha oração, agradeço minha vida, minha saúde, meu trabalho, agradeço a minha família. E aí eu digo, que bom que você agradece, fico feliz, mas para o treino que a gente quer aqui, não serve para nada. Essa fala não serve. É bom, sei lá, de repente para você, para tua conexão, talvez para tua religião, tá tudo bem. Mas aqui eu tô falando de treino, tá? E quando eu falo de gratidão aqui, porque a gratidão ela foi muito banalizada, tá, gente? A psicologia positiva trabalha fortemente a questão da gratidão, né? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que através da gratidão a gente consegue mudar o nosso padrão de pensamento, a gente consegue se impulsionar a desenvolver um padrão de pensamento mais positivo. Essa técnica que eu vou falar para vocês vem de nada mais, nada menos do que Harvard, ou seja, Harvard estuda sobre isso, não só Harvard, mas várias outras instituições mega reconhecidas, e são atividades simples, né? Então, por isso que eu falo e brinco com vocês que não há razão nenhuma para a gente complicar, se a gente pode deixar simples, se pode deixar gostoso, e é isso que a gente vai fazer agora. Então, o que acontece? Pensa comigo, quem está no padrão negativo, no geral, fecha os seus dias pensando em coisa ruim. Aí, de repente, a pessoa teve um dia inteiro que já não foi bom, ela pensou coisa ruim o dia inteiro, ela deita na cama e ela continua pensando em coisa ruim. E aí ela fecha o dia dela no ruim, daí é uma pessoa que acorda no dia seguinte e diz, eu dormi mal, acordei angustiada, eu não tô bem. Mas daí o que tá acontecendo ali? Essa pessoa tá refém, prisioneira dentro do mesmo ciclo sempre. Então acorda no ruim, fecha no ruim, como é que vai ficar bom? Não tem como. Então o treino de gratidão vem justamente para começar a nos treinar, ensinar o nosso padrão mental ali a olhar para algo um pouquinho mais valoroso, um pouquinho mais positivo. Então o que é a ideia aqui? A ideia aqui é que a gente comece a se desenvolver dentro da gratidão. Mas não é a gratidão genérica, não é agradecer a vida, a família, o dinheiro, o trabalho, não. É a gratidão no detalhe, é a gratidão sentida. É você buscar aquela coisinha, aquele detalhezinho que aconteceu no teu dia e você ser grato por isso. E é isso que começa a gerar treino em nós, é isso que começa a nos colocar dentro de um padrão mental mais positivo. Mas assim, adianta agradecer um único dia? Claro que não, você não vai para academia, ergue peso um único dia e fica saradão pro resto da vida. Você vai lá, se duvidar, quase todo dia. E a gratidão é exatamente assim. Eu brinco com os meus pacientes que eu digo, treino de gratidão, você para assim que você parou de respirar. Parou de respirar, beleza, tá liberado, não precisa mais fazer. Mas enquanto você estiver respirando, não para de fazer, porque você precisa alimentar o teu padrão positivo, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, que é de grande desafio. Se a gente alimentar só o padrão negativo, a gente se detona, a gente se arrebenta, a gente faz mal pra gente, faz mal para quem tá perto da gente. Então agora é a hora, sim, de a gente se desenvolver dentro desse padrão aí de gratidão, desse padrão um pouquinho mais positivo acerca da nossa vida, das nossas vivências. Mas Fran, como que eu faço? Então, como que eu implemento? Então, assim, se você já agradece algumas coisas da tua vida, mantém, não tem problema nenhum, tá tudo certo quanto a isso. Mas aí você vai embutir essa gratidão que eu vou te ensinar agora junto com isso. Então eu convido você a fazer essa gratidão sempre antes de dormir. Porque se porventura você estava fechando o teu dia no ruim, agora você vai fechar teu dia no bom. Então você vai fazer uma análise do teu dia e antes de fechar os seus olhinhos, você vai lá, pega um diáriozinho, pra você fazer um diário de gratidão, um caderno, um bloco de notas no teu celular, não importa. Você escolhe o que você quiser desde que você escreva. É para escrever, não é para começar já burlando ali, vou fazer só mental. Né? Não, faz. Se você está determinado a mudar a tua vida, você precisa implementar o treino de forma correta. Né? Você vai para academia, o personal diz, ergue 10 quilos, você diz, não, porque é só 5. Não, faz certinho aquilo que é para fazer, tá? Então, pega um espacinho para você anotar e todas as noites antes de dormir, você vai escrever 3 coisas do teu dia pelas quais você é grato ou você é grata.
Né? O que você quer agradecer do dia de hoje? Agora, se você tiver que pensar acerca do teu dia, o que você quer agradecer do dia de hoje, que não seja genérico, que não seja vida, saúde, família, mas que seja aquele bolo que eu ganhei da minha vizinha, um pedacinho de bolo, aquela mensagem que eu recebi da minha amiga que talvez não me mandava mensagem há um tempão, aquele abraço que eu ganhei do meu filho quando eu acordei de manhã. Isso é você agradecer no detalhe, né? Então, você não agradece pela vida do teu filho, mas você agradece por detalhes, né? Esses dias até relatei para as meninas na nossa aula, né? No método TM30+. Eu não sei se tem alguma aluna minha hoje aqui. Prestando muita atenção aqui, a Jé falou, que delícia, Jé. Oi, Fran, sou a mãe da Fran e da Jaque. Ai, Cacilda, que delícia, você estava aqui na semana passada, eu lembro que eu mandei um beijo para você. Que bom que você está aqui, viu? Seja bem-vinda. Olha, a família de vocês está em peso, hein? Que coisa linda, obrigada, tá? A Cacilda, a Jaque e a Fran. Ai, que delícia, muito bom ter vocês todas, tá? Obrigada pelos corações também. Então, esses dias eu comentei com as meninas na aula, né? Eu tenho um treinamento online que chama Método TM30+, para quem não sabe, para mulheres com mais de 30 anos, e eu faço aulas ao vivo com elas uma vez por semana. E aí a gente estava falando sobre gratidão, e naquele dia eu relatei para elas de uma vivência particular, e eu disse, gente, depois que você começa a viver a gratidão, isso fica tão forte, tão enraizado em você, que eu me peguei essa semana, isso contando lá para elas, agradecendo por estar enchendo a garrafinha do meu filho de água, né? E aí, a gente falando de aula e tudo mais, enquanto ainda se podia ir para a escola, né? E aí, e as meninas, né, como assim, Fran, né? Que história é essa? Agradecendo por estar enchendo a garrafinha d'água. E eu disse, porque é detalhe, mas é um detalhe que funciona como a ponta do iceberg, né? Então, assim, não é que eu estou agradecendo por estar enchendo essa garrafinha d'água, mas é pela simbologia que isso tem. Porque se eu estou ali enchendo essa garrafinha d'água, primeiro é porque eu tenho dinheiro para comprar essa garrafinha, e eu já tenho que ser grata por isso, né? Mas eu estou colocando água ali, e essa água nem é água da torneira, eu tenho ali aquela água separadinha que eu gosto de mandar para eles, então, opa, eu também pude ter acesso a essa água. E eu estou enchendo essa garrafinha porque meu filho está indo para a escola, e se ele está indo para a escola, é porque ele está bem, é porque ele está saudável, né? Então, pensa só que uma garrafinha d'água simboliza coisas surreais dentro da nossa vida, e gratidão é isso. E quanto mais você agradece, mais você desenvolve o teu padrão de pensamento positivo, e mais leve as coisas ficam. Então, significa que quem está num padrão positivo não tem problema? Não, muito pelo contrário, tem tanto problema quanto qualquer outra pessoa. Mas significa sim que são pessoas mais leves e que acolhem seus problemas de uma forma diferente. Então, se desenvolver dentro da gratidão é exatamente isso. O gesto nas simples coisas, exatamente isso. Minha pequena fala todos os dias, mamãe, eu te amo. Ai, que lindo, Paty. Olha isso, né? Olha que delícia. Agradecer hoje pela voz da minha filha dizendo que me ama, né? Que maravilhoso, que bênção a gente poder agradecer por isso. Então, o treino de gratidão é exatamente esse, gente. É a gente ir no detalhe, né? Então, não agradeço pela comida, mas por aquele pãozinho que eu comi de manhã. E isso é muito valoroso. E essas coisas acontecem para nós todos os dias e a gente não valoriza, a gente esquece. E são exatamente essas coisas que fazem com que a gente drible o nosso pensamento negativo. Tem uma frase do Laone que diz assim, ser feliz é simples, difícil é ser tão simples, porque está mais no detalhe do que a gente supõe, a gente passa uma vida inteira correndo atrás de algo que está ali do nosso lado todos os dias, e esse nosso momento de desafio agora nos prova isso, porque no final das contas, olha o que a gente fez, muitos de nós parou de trabalhar, né, eu hoje aqui, eu não estou mais indo para o consultório há mais de 40 dias, né? Muitos dos meus pacientes estão sem atendimento, porque os que optaram a vir para o online estão sendo atendidos por mim, mas alguns não se sentiram confortáveis, enfim. Então, assim, eu também estou abrindo mão aqui de uma série de coisas que são importantes na minha vida, né? Agora, se você está totalmente trabalhado no negativo, como que você vê isso? E com tudo isso que aconteceu, olha o que a gente descobriu, que o que de fato tem valor não é a gente estar correndo o tempo todo, mas é a gente cuidar da vida das pessoas que a gente ama. E isso também fala muito acerca dos nossos padrões de pensamento. Então, é a gente de verdade se desenvolver nesse detalhe. É bem assim mesmo, Fran, ser feliz é simples, a Jé tá falando lá. Gente, essas lives estão me motivando cada vez mais. Ah, que legal, Alisson, gratidão, obrigada, que delícia. Eu não esqueço, olha que legal a Pri falando. É isso, né? Eu não estou indo trabalhar e isso mexeu muito comigo. Paty, é uma fase de a gente se readaptar. É a gente entender que isso não dura para sempre, mas que enquanto dura, a gente precisa estar bem, firme, forte, feliz, equilibrado dentro desse processo, sabendo que alguns dias a gente vai estar mega bem, outros dias não tão bem, e nesses dias a gente precisa ter uma atenção especial acerca do nosso sistema emocional, dos nossos comportamentos, mas é importante que a gente saiba que nenhuma dor dura para sempre, nenhuma dor que vocês sentiram aí
durou para sempre, né? Tem uma série de dores que quando a gente estava dentro da dor, parece que aquilo nunca mais ia acabar, nunca mais ia sair de dentro da gente. E depois a gente olha para trás e diz, nossa, passou, porque passa, né? E como várias outras dores já passaram agora, essas dores também vão passar. Mas enquanto não passa, a gente precisa encontrar formas de estar bem dentro desse momento, né? Então, quais são as coisas que eu posso agradecer do dia de hoje? E o meu convite agora, a gratidão por suas palavras. Ah, Tânia, que legal, lá de Tangará também, né? Oh, que bacana, gratidão por você estar aqui, viu? A Ju também está aqui com a gente, né? Lá de Tangará, que delícia. Tangará é uma das cidades que a gente morou, tá? Quem não sabe, a gente muda de cidade mais ou menos cada 2 anos. A gente gosta de mudar de cidade. E agora não, agora em Seara a gente parou um pouquinho, mas é uma coisa que a gente gosta bastante de fazer, mudar de cidade. Então, gente, hoje o meu convite é que a gente encerre a noite já entrando com o treino de gratidão. Então, Fran, como que eu faço? Hoje você já começa, a hora que você for dormir, você já pega lá, se você não tiver hoje teu caderninho, um bloquinho de anotação, você pega um papelzinho qualquer, não importa, e escreve 3 coisas do dia de hoje que você quer agradecer. Depois que você agradeceu, busca os porquês, tá? Foi mais ou menos a história que eu contei acerca da garrafinha que eu tava enchendo. Ah, eu sou grata hoje por estar enchendo a garrafinha d'água. Tá, mas por quê? E aí o porquê é toda aquela explicação que eu dei. Porque eu tive dinheiro para comprar essa garrafinha, porque se eu tô enchendo essa garrafinha é porque o meu filho vai para escola, se ele vai para escola é porque ele tá bem, é porque ele tá saudável, é porque ele tem vida, né? Então, olha que bacana, olha quantas coisas. Então, escreveu lá, pontinha do iceberg, escreve qual é a gratidão, e aí pensa a respeito do porquê disso. Combinado? Vamos implementar? Quem topa aí implementar, diz eu, escreve eu aí para mim. Eu boto uma mãozinha, assim, para eu saber que vocês de verdade estão aqui comigo, que vocês estão conseguindo absorver, que vocês estão conseguindo levar também essa questão da gratidão. Ah, e é importante que eu diga que nos momentos iniciais, algumas pessoas vão sentir dificuldade, tá? Em implementar esse treino de gratidão. E tá tudo bem. Por mais que você sinta dificuldades, não desista. Ah, e outro ponto importante, agradece todas as noites por coisas diferentes, tá? É fundamental que a gente faça isso, porque senão vai ser sempre o mesmo treino, né? Se for na academia, erguer sempre 5 quilos, não vai ser efetivo. E com treino de gratidão também. Então, hoje você agradeceu 3 coisas, amanhã outras 3 coisas. Ai, que delícia! Deixa eu voltar aqui para ver vocês mandando eu para mim. Ai, que legal. Vou fazer isso. Eu, o Diogo colocou. A Paty, eu. Ai, a Cris ergueu a mãozinha. Ah, Jé também, Júlia, que delícia. Ai, deixa. Ai, meu Deus, já mexi tudo aqui, eu já perco os negócios. Ah, Cá, show de bola. Cirlei, a Pri, Jé, que delícia. O pote da gratidão é ótimo, Camila, é maravilhoso. Inclusive, dá para usar com a família. Aí você estimula a família toda a entrar num padrão de pensamento bem positivo. Ai, que delícia. Ariana, Carla, que bacana, Pamela. Ah, deixa eu ver. Lica, eu, Paloma, ai, Alisson, peraí, deixa eu tirar aqui meu papel que eu quero ver lá no YouTube, no Face, os comentários ficam aqui do ladinho para mim. Deixa eu ver. Cadê? Ai, Manu, eu! Ah, que delícia! Amanda, eu, Alisson, Edneide, Paloma, Lica. Ah, que delícia! Todo mundo mandando eu. Cris, Neuza, ah, que bacana! Gratidão por estar aqui, gratidão você, meu coração, por estar aqui, que delícia! Gratidão pela vida, ah, que gostoso! Lucy, deixa eu ver, ai, agora sumiu ele para mim, mas apareceu já. Ah, Marida, deixa eu ver. Ju, Jussi, que delícia, show de bola. Bora implementar? Bora fechar a nossa noite, fechar essa live de hoje também, nos exercitando em relação à gratidão, entendendo que não precisa ser difícil o nosso treino, mas ele precisa ser executado, né? De verdade, eu brinco que vir para essas lives e ter vocês aqui comigo é muito especial. E mais especial do que isso é saber que vocês estão saindo e conseguindo levar alguma coisa de bacana daqui e mais do que levando, implementando, aplicando na vida de vocês. O que faz a diferença na nossa vida é a ação. Então, escolha sempre entrar em ação por você. Só nós podemos, especialmente quando se trata aí acerca do nosso controle emocional, dos nossos pensamentos. Não há nada que ninguém possa fazer por nós, a não ser a gente mesmo. Né? Gratidão por sua energia positiva. Ah, Jé, que delícia, eu vou fazer isso com os meus filhos, amei a live. Gratidão pela pessoa de luz que você é. Ah, Cris, obrigada. Cris, pega a ideia lá do potinho da gratidão, que a Camila falou, você pode convidar os filhos e adota um potinho de gratidão para casa, já fica aí a ideia para todos, tá? Você pega um potinho bonitinho e adota esse potinho, bota lá o nome de potinho da gratidão. E aí você deixa alguns papeizinhos, uma caneta do lado e todos os dias, todos vocês vão lá e escrevem coisas pelas quais vocês são gratos, coloca a data. E o legal é que aquele dia que a gente tá meio na bad, a gente pode ir lá dar uma mexida nesse potinho da gratidão, resgatar ali alguns momentos, algumas memórias, e isso auxilia muito também no nosso treino, tá?
Amei a live, obrigada, querida. Ah, Paty, amei que você tá aqui, viu? Obrigada a você, Cris, que legal. É isso. Gente, bora implementar então. A gente fecha hoje com o nosso treino de gratidão, se exercita nisso para que você possa desenvolver um padrão mental mais positivo, lembrando de todas as outras ações, lembrando que nós não precisamos ser prisioneiros, reféns dos nossos pensamentos de forma alguma, mas a gente precisa, deve também reconhecer isso, entender que a gente tem como driblar, que a gente pode se desenvolver dentro das mudanças de foco, que a gente pode deixar leve, e as coisas começam a se modificar para nós. Isso faz todo sentido. Muito boa live, boa noite, até amanhã. Camila, que delícia. Gostou do potinho, Gé? Implementa aí que vai ser legal. Gente, gratidão enorme, viu, por vocês ficarem comigo até agora. Eu tô me prolongando nas lives, primeiro porque eu amo estar aqui com vocês, porque eu gosto de interagir, né? Eu poderia chegar aqui, só largar meu conteúdo para vocês, faria isso tranquilamente em menos de uma hora, mas o que faz a diferença para mim dentro dessas lives de verdade é essa interação, é a gente rir junto, é a gente poder brincar, é vocês poderem fazer essas trocas. Olha que delícia que a Camila aqui, a Jé aqui estavam falando com o Alisson lá no YouTube. Então, gratidão por isso, tá? Vocês fazem a diferença nessa live, essa interação faz a diferença na nossa live. Se tá certo, se tá errado, se eu podia entrar aqui só largar conteúdo, eu não sei, mas não seria eu, porque o que me faz de verdade sentir propósito no que eu faço é poder me conectar com vocês, estar junto com vocês, interagir com vocês, dar risada com vocês. Isso faz toda a diferença para mim. Então, gratidão enorme. Cada uma dessas mensagens que vocês me mandam me alegra o coração de um jeito que vocês não fazem ideia, me ajudam a alimentar meu propósito todos os dias. É muito importante para mim, tá? Gratidão por tudo isso, gratidão por ter vocês aqui.